Como a segunda pessoa a pisar na Lua durante a histórica missão Apollo 11, o silêncio de Buzz Aldrin sobre sua experiência na Lua intriga o mundo há muito tempo. No entanto, algumas confissões recentes de Aldrin desencadearam uma tempestade de especulação e curiosidade. O que Aldrin testemunhou na superfície da Lua? E como isso pode mudar a nossa abordagem da exploração lunar? Fique ligado, porque vamos nos aprofundar nas revelações de Buzz Aldrin e explorar as implicações de suas surpreendentes confissões. A Lua foi o último grande objetivo da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa corrida começou quando os soviéticos lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a entrar na órbita da Terra, em 4 de outubro de 1957. Isso surpreendeu os Estados Unidos, deixando os americanos preocupados com a superioridade da tecnologia soviética. Os Estados Unidos, então, começaram a intensificar seus esforços de exploração espacial através da NASA. Mesmo assim, os soviéticos logo alcançaram outro feito, enviando em 12 de abril de 1961 o astronauta Yuri Gagarin ao espaço a bordo da Vostok 1. Ele se tornaria a primeira pessoa a completar uma órbita em torno da Terra a partir do espaço. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, convocou a NASA a colocar um astronauta americano na Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do final da década de 60. Isso deu início ao programa Apollo, que levou ao grande momento desta corrida com o sucesso da missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969. Nesta data, os astronautas americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram as primeiras pessoas a caminhar na superfície lunar. O estudo da Lua é importante não apenas para a política, mas também para a compreensão de como os planetas se formam e as mudanças que sofrem em nosso sistema solar. Além disso, ele também ajuda os cientistas a aprender sobre a história da Terra. A Lua pode ser um ponto de partida para futuras missões que nos ajudariam a explorar o resto do espaço. Culturalmente, o astro tem fascinado as pessoas há séculos, inspirando histórias, mitos e obras de arte. O renomado astronauta Buzz Aldrin compartilhou recentemente suas ideias sobre o lado oculto da Lua, com base em suas experiências durante a missão Apollo 11. Aldrin, um dos primeiros humanos a pousar na Lua em 1969, forneceu perspectivas únicas sobre a região inexplorada do astro, destacando os desafios e as maravilhas da exploração lunar. Seu relato oferece uma visão em primeira mão das paisagens cativantes e características geológicas únicas deste território lunar inexplorado. Nascido Edwin Eugene Aldrin Jr. em 20 de janeiro de 1930, Buzz Aldrin é amplamente reconhecido por seu papel como astronauta, engenheiro e piloto de caça. Seus feitos notáveis incluem a realização de 3 caminhadas espaciais durante a missão Gemini 12, em 1966, e ter servido como piloto do módulo lunar Eagle durante a histórica missão Apollo 11, quando se tornou a segunda pessoa a pisar na Lua. A jornada acadêmica de Aldrin começou com êxito na Academia Militar dos Estados Unidos, em Nova York, onde ele se formou como o terceiro da turma de Engenharia Mecânica de 1951. Em seguida, ele serviu como piloto de caça na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, completando 66 missões de combate e ganhando reconhecimento por derrubar 2 aeronaves MiG-15. As atividades acadêmicas de Aldrin continuaram quando ele obteve o título de doutor em astronáutica pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tornando-se o primeiro astronauta com doutorado do país. No entanto, foi o seu papel como astronauta da NASA que escreveu de vez seu nome na história, ganhando-lhe o apelido de Buzz. Este apelido icônico até inspirou personagens fictícios, como o Buzz Lightyear, da franquia Toy Story. Depois de uma carreira de sucesso na NASA, Aldrin tornou-se comandante da Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea dos Estados Unidos até se aposentar, em 1972, com 21 anos de serviço. Buzz tem sido um forte defensor da exploração espacial, especialmente de uma missão humana para Marte. Aldrin também criou o ciclo de Aldrin, uma rota espacial que torna viagens a Marte mais eficientes em termos de tempo e combustível. Suas contribuições significativas para a exploração espacial lhe renderam várias honrarias, como a Medalha Presidencial da Liberdade, oferecida a ele em 1969. No entanto, todo esse sucesso não veio fácil. Inicialmente rejeitado devido à falta de experiência como piloto de teste, Aldrin se inscreveu novamente quando a NASA mudou os critérios.
exigindo experiência de piloto de teste, ou pelo menos 1.000 horas de voo em aviões a jato. Com mais de 2.500 horas de voo, incluindo 2.200 em jatos, Aldrin estava muito além das novas exigências e foi selecionado como um dos membros do Grupo 3 de astronautas da NASA, em outubro de 1963. O papel de Aldrin no programa Gemini consolidou sua importância na exploração espacial. Inicialmente, ele era um membro da equipe reserva da tripulação do Gemini 10. Mas ele e Jim Lovell foram promovidos para a equipe principal após as trágicas mortes da tripulação original em um acidente aéreo. Esta mudança inesperada jogou Aldrin para um papel de liderança, levando a contribuições significativas nas missões espaciais. Durante a missão Gemini 12, lançada em 11 de novembro de 66, Aldrin alcançou vários marcos, incluindo manobras de aproximação e acoplamento bem-sucedidas e várias atividades extraveiculares, estabelecendo recordes e contribuindo significativamente para os objetivos científicos. Isto abriu caminho para seu papel como piloto do módulo lunar na missão Apollo 11, um marco histórico da exploração espacial americana. Em 16 de julho de 1969, cerca de 1 milhão de pessoas assistiram ao grande lançamento da Apollo 11 de diferentes locais em torno do Cabo Canaveral, na Flórida. A ocasião foi transmitida ao vivo pela TV em 33 países, e cerca de 25 milhões de americanos sintonizaram para testemunhar esse grande momento da história da exploração espacial. A Apollo 11 decolou às 13 horas e 32 minutos do horário universal coordenado, saindo do complexo de lançamento 39 do Centro Espacial Kennedy e entrou na órbita da Terra 12 minutos depois. Ela então começou a se dirigir à Lua, depois de completar uma órbita e meia em torno da Terra, usando seu motor SFB de terceiro estágio. Em 19 de julho, a Apollo 11 contornou a Lua e ligou seu motor para entrar na órbita lunar. Durante cerca de 30 órbitas, a tripulação observou o local onde iria pousar, no sul do Mar da Tranquilidade. No dia seguinte, Aldrin e Armstrong entraram no módulo de pouso lunar chamado Eagle e se prepararam para aterrissar na Lua. Às 17 horas e 44 minutos, o Eagle se separou da Columbia, o módulo principal da Apollo 11. Aldrin deu importantes dados de navegação a Armstrong, enquanto eles desciam para a superfície lunar. Durante o pouso, o computador do módulo teve alguns problemas, e Armstrong teve que pousar manualmente com muito pouco combustível restante. Eles pousaram com sucesso no dia 20 de julho. Aldrin, que também era um ancião da igreja presbiteriana, realizou uma cerimônia religiosa na Lua, que também foi a primeira da história da exploração espacial. Depois disso, eles se prepararam para uma caminhada espacial e Aldrin pisou na Lua em 21 de julho, 19 minutos depois de Armstrong, tornando-se uma das primeiras pessoas a andar na Lua. Antes de voltar, eles fizeram verificações, configuraram ferramentas científicas, como um sismômetro e um refletor de laser, fincaram uma bandeira, fizeram experimentos e conversaram com o presidente Nixon. Enquanto Armstrong explorava uma cratera próxima, Aldrin começou a coletar uma amostra da superfície da Lua. Eles, então, levaram cuidadosamente todas estas amostras lunares e filmagens para a escotilha do módulo lunar usando uma roldana. Depois de colocar tudo dentro do módulo lunar, eles se livraram de equipamentos desnecessários, fecharam a escotilha e descansaram um pouco. Em seguida, os astronautas iniciaram o retorno do módulo lunar Eagle para se encontrarem com Collins, que estava a bordo da Columbia, os esperando na órbita lunar. Assim que se reencontraram, eles abandonaram o motor de subida na órbita lunar e a Columbia começou sua viagem de volta para a Terra. A chegada ocorreu no Oceano Pacífico, a leste da ilha Wake, em 24 de julho, após um tempo total de missão de 195 horas, 18 minutos e 35 segundos. Após a Apollo 11, Aldrin continuou com o trabalho relacionado ao espaço e ajudou a projetar o ônibus espacial da NASA. Quando o programa Apollo terminou, ele voltou para a Força Aérea no ano de 1971. Durante seu tempo na NASA, Aldrin passou 289 horas e 53 minutos no espaço, com 7 horas e 52 minutos fazendo atividades extraveiculares. O astronauta já mencionou ter observado o lado oculto da Lua durante a missão Apollo, embora ele não tenha pousado lá. Astronautas como ele tiveram a chance de ver a misteriosa região com seus próprios olhos enquanto orbitavam a Lua. Sua descrição do lado oculto como uma desolação magnífica captura sua natureza incrivelmente rústica e árida.
Embora também receba luz solar, o lado oculto da Lua não tem as manchas escuras e planícies que vemos no lado visível. Em vez disso, ele é acidentado, com muitas montanhas e crateras de impacto. O lado oculto da Lua sofre mudanças significativas de temperatura. Devido à exposição direta à luz solar, durante seu dia lunar de aproximadamente 2 semanas de duração, as temperaturas podem atingir 127 graus Celsius, quente o suficiente para derreter certos metais. E por outro lado, durante as noites lunares também com 2 semanas de duração, as temperaturas caem drasticamente para 173 graus Celsius negativos, congelando a maioria das substâncias devido à ausência de isolamento atmosférico. Esta região lunar se assemelha às paisagens desoladas encontradas em outros corpos celestes, como Mercúrio e Calisto, uma das luas de Júpiter. A região oculta da Lua também é onde fica uma das maiores crateras do Sistema Solar, a Bacia do Polo Sul Aitken, medindo cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro e posicionada perto do Polo Sul da Lua. Historicamente, a exploração do lado oculto da Lua tem sido limitada. No entanto, cerca de 18% dele pode ocasionalmente ser visto da Terra, devido aos movimentos lunares conhecidos como libração, que são como um leve balanço ou oscilação da Lua durante sua órbita ao redor da Terra. Estes movimentos permitem que os observadores na Terra vejam diferentes partes da superfície lunar ao longo do tempo, apesar de sua órbita e rotação serem sincronizadas com as da Terra. A libração ocorre devido a mudanças na velocidade orbital da Lua e no ângulo do seu eixo, nos permitindo ver uma parte do lado oculto da Lua a partir da Terra. Os 82% restantes não puderam ser vistos até outubro de 1959, quando a sonda soviética Luna 3 tirou as primeiras fotografias do lado oculto, revelando um terreno inteiramente novo. Essas imagens, juntamente com dados de outras missões soviéticas, levaram ao primeiro atlas do lado oculto, publicado pela Academia de Ciências da União Soviética, em novembro de 1960, que catalogou 500 características e ofereceu informações valiosas sobre a região. Outras missões soviéticas, como a Zond 3, em 1965, revelaram mais detalhes, incluindo extensas cadeias de crateras. A segunda parte do Atlas, com base nos dados da Zond 3, expandiu o catálogo para 4.000 características. A sonda Ranger 4 da NASA foi a primeira missão americana a alcançar o lado oculto da Lua, em abril de 1962, mas não enviou dados científicos de volta. O programa americano Lunar Orbiter, que durou de 1966 a 1967, conduziu o primeiro mapeamento completo do lado oculto, fornecendo imagens detalhadas. Pessoalmente, os olhos humanos puderam ver o lado oculto da Lua pela primeira vez durante a Apollo 8, em dezembro de 1968. Missões e sondas seguintes documentaram melhor a sua superfície, apesar das interrupções na comunicação. Propostas de pousar no lado oculto enfrentaram desafios, mas avanços recentes, como o satélite retransmissor chinês de 2018, Queqiao-2, melhoraram a comunicação na região. Em 3 de janeiro de 2019, a sonda Chang'e 4 alcançou o primeiro pouso suave no lado oculto, equipada com ferramentas científicas avançadas para pesquisas inovadoras. Uma descoberta significativa foi o mapeamento detalhado dos materiais expelidos pela Lua, alcançada pela análise da estrutura interna do solo, usando um radar de penetração lunar a bordo do rover U-22. Esta missão ajudou a revelar o passado geológico do lado oculto da Lua, fornecendo informações valiosas sobre como ela se formou e mudou ao longo do tempo. Ela também expandiu nossa compreensão da geologia lunar, estabelecendo as bases para futuros estudos científicos e potenciais missões lunares. Alguns cientistas sugerem colocar um grande radiotelescópio neste lado da Lua para aproveitar seu escudo natural contra sinais de rádio da Terra, o que melhoraria muito as observações astronômicas e a pesquisa. O termo lado oculto da Lua se refere ao caráter desconhecido que esta região tinha antes da exploração espacial conseguir mapeá-la. Apesar de receber uma quantidade de luz solar semelhante à do lado próximo, fatores como o brilho da Terra e os eclipses lunares podem afetar o equilíbrio da luz por ali. Além disso, o termo oculto também se refere aos desafios de comunicação com as espaçonaves, pois o contato direto de rádio com a Terra fica bloqueado. Porém,
Esse ambiente de silêncio radiofônico no lado oculto torna-se ideal para a radioastronomia, já que é adequado para colocar radiotelescópios em crateras em forma de alvo ou na cratera Daedalus. Estas características naturais oferecem oportunidades tanto para telescópios fixos como os de grande escala, melhorando a capacidade dos astrônomos de estudar o universo sem interferências. Para utilizar plenamente os radiotelescópios no lado oculto da Lua e garantir sua eficácia na captura de sinais distantes, ainda precisamos enfrentar alguns desafios, como a contaminação por poeira lunar, as explosões solares e outras fontes de ondas de rádio que possam interferir. No entanto, esses desafios são superáveis com o tempo e um planejamento cuidadoso. Missões futuras já estão sendo propostas com grande ambição, como a implantação de um observatório robótico para o experimento eletromagnético da superfície lunar, que pretende medir as ondas eletromagnéticas do universo primitivo. Além disso, o lado oculto da Lua apresenta oportunidades para exploração de recursos e um possível assentamento lunar, particularmente nas regiões de manchas lunares, que são melhor protegidas do vento solar pela Terra e onde também acredita-se haverem altas concentrações de hélio 3, um químico valioso para reatores de fusão. Isso abre portas para a produção sustentável de energia e incentiva o estabelecimento de bases lunares para a pesquisa e extração de recursos. No entanto, ainda existem obstáculos significativos. As flutuações extremas de temperatura ainda representam desafios consideráveis para a exploração lunar e para a criação de assentamentos humanos. Novas naves espaciais e infraestruturas de habitação devem ser projetadas para suportar essas possibilidades e garantir a segurança e a eficácia das atividades. Além disso, sistemas de aquecimento e resfriamento energeticamente eficientes serão cruciais para manter condições de vida adequadas para os astronautas e habitantes. Apesar dessas dificuldades, os benefícios potenciais desses esforços são enormes. O tório TGA, um tipo de material radioativo que pode ser usado como combustível para reações nucleares, foi encontrado no lado distante da Lua. Há um lugar chamado Anomalia de Tório de Compton-Belkovich, no lado distante da Lua, onde há muito tório reunido em um mesmo local. Cientistas e pesquisadores estão especialmente interessados nisso, porque pode ajudá-los a entender do que a Lua é feita e como ela se formou. O tório é frequentemente encontrado em regiões da Lua onde existem grandes bacias planas chamadas de bacias lunares, e também em locais onde impactos de asteroides deixaram crateras. Acredita-se que vulcões e impactos de asteroides trouxeram o tório à superfície. Esta descoberta é emocionante, porque pode significar o uso deste material para a geração de energia em futuras missões lunares, e quando pessoas começarem a viver lá. O tório é visto como uma boa opção de combustível, porque é muito abundante, produz menos resíduos radioativos e não é tão provável que seja usado para fabricar armas. O uso do tório poderia fornecer uma fonte estável e sustentável de energia para fins como a produção de eletricidade, aquecimento e movimentação de espaçonaves na Lua. O tório está recebendo muita atenção porque pode ser usado como combustível para um tipo de reação nuclear chamada fusão nuclear. Este processo combina núcleos atômicos para liberar muita energia, ao contrário da fissão nuclear, que envolve a divisão de átomos. Uma grande vantagem do tório é que ele existe em maior abundância do que o urânio, que é o que normalmente é usado em reatores de fissão nuclear. Usar o tório para a fusão nuclear também poderia produzir menos resíduos radioativos, que permanecem tóxicos por um longo tempo, e também poderia diminuir o risco de os países usarem esse material na fabricação de armas nucleares. Embora ainda estejamos descobrindo como fazer a fusão nuclear à base de tório funcionar em um nível prático, esta é uma área de pesquisa promissora. Uma vez que superemos os desafios técnicos, esses reatores poderiam ser usados para alimentar bases lunares, veículos e infraestrutura na Lua. Esse tipo de fornecimento de energia poderia ser contínuo e confiável, apoiando missões de longo prazo e nos ajudando a criar assentamentos permanentes na Lua, o que atualmente soa como uma história de ficção científica. E falando em exploração lunar, eventos recentes como a missão Chandrayaan-3, da Índia, mostram que estamos apenas começando nossas aventuras na Lua. A sonda Chandrayaan-3, lançada em 14 de julho de 2023, incluiu um módulo de pouso lunar, um rover e um módulo de lançamento que levou a sonda da órbita da Terra até a órbita da Lua.
Ela fez história ao pousar perto do Polo Sul lunar em 23 de agosto de 2023, tornando a Índia o quarto país a pousar uma nave na Lua. Este sucesso destacou a experiência da Índia em tecnologia espacial e suas ambições de ser um importante ator global na exploração espacial. A missão Chandrayaan-3 rendeu algumas descobertas fascinantes, uma das quais foram as inesperadas diferenças de temperatura observadas na superfície da Lua. Os dados coletados pelo instrumento SHAST mostraram uma ampla faixa de temperatura de até 70 graus Celsius perto da superfície, contrariando as previsões anteriores. Além disso, a missão identificou enxofre na superfície lunar perto do Polo Sul, uma descoberta inovadora tornada possível pelo instrumento de espectroscopia de quebra induzida por laser do rover Pragyan. A missão também detectou uma série de outros elementos, incluindo alumínio, cálcio, ferro, cromo, titânio, manganês, silício e oxigênio. A ISRO, a Agência Espacial da Índia, compartilhou também dados de densidade de plasma que nos trouxeram uma visão do ambiente de plasma próximo à superfície. A sonda conduziu medições sísmicas, capturando vibrações dos movimentos do rover e de um provável tremor lunar semelhante a um terremoto terrestre. Essas descobertas melhoraram significativamente nossa compreensão da composição da superfície da Lua, suas propriedades térmicas e atributos geofísicos, estabelecendo uma base sólida para futuras missões de exploração lunar. A histórica corrida entre as agências espaciais dos Estados Unidos e da União Soviética marcou um momento significativo na história da humanidade, e nossa jornada para nos tornarmos uma civilização espacial pode enfim não estar tão longe como pensávamos, com um potencial crescente dos seres humanos viverem em partes distantes do universo, começando pela Lua. Embora os Estados Unidos e a Rússia tenham sido os primeiros a explorar a Lua, muitos países da Europa, da Ásia, do Oriente Médio e do Pacífico Sul estão agora ativamente envolvidos na exploração lunar. É interessante notar que apenas 12 indivíduos tiveram a honra de caminhar na Lua, todos eles astronautas americanos das missões Apollo de 1969 a 1972. Surpreendentemente, esse número não mudou em mais de 50 anos, tornando esses astronautas da era Apollo um grupo exclusivo. Apesar dos avanços na exploração espacial e do interesse global, ninguém voltou à Lua desde a última missão Apollo em 1972. No entanto, isso pode mudar em breve. A China, por exemplo, tornou-se um ator-chave na exploração lunar, alcançando marcos significativos com missões como a Chang'e 3, de 2013, e a Chang'e 4, que em 2019 pousou no lado oculto da Lua. A próxima missão chinesa, Chang'e 6, planeja coletar amostras do lado oculto e já anunciou abertamente pretender enviar astronautas à Lua até 2030. Além disso, a exploração lunar não se limita mais a agências espaciais governamentais. Empresas privadas nos Estados Unidos, Índia, Austrália e outros países estão desenvolvendo tecnologia para a exploração lunar com o objetivo de se beneficiar do crescente interesse no espaço, à medida que várias nações e entidades comerciais se juntam à corrida pela exploração lunar. Há um futuro promissor pela frente. Estabelecer uma economia lunar focada em pesquisa, inovação e extração de recursos pode abrir vastas oportunidades para a exploração espacial. Com investimentos contínuos em missões lunares, a próxima fase da exploração espacial parece ser cooperativa e cheia de avanços potenciais. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima!